Dia. Sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. E hoje nós vamos conversar sobre como você estrutura a sua carreira e fatura de 2 a 5 vezes mais no mercado, mesmo que você esteja iniciando nessa carreira. Hoje eu quero conversar com você e te contar o segredo, né, para você iniciar com segurança neste mercado e alavancar sua carreira sem precisar lotar a sua agenda. Isso é algo extremamente importante. Uma pergunta que sempre me fazem é: Liana, como é que eu começo? É possível monetizar o meu propósito? E sempre que me fazem essa pergunta, né, como é que eu começo? E se é possível monetizar o seu propósito, né? Eu sempre respondo o seguinte: é completamente possível monetizar o seu propósito. E o que que significa isso, né? O que as pessoas estão me perguntando é: Liana, é possível viver de coach? Talvez você se faça essa pergunta, né? Se é possível realmente viver de coach? Porque a gente sabe que 95% dos coaches não vivem de coach, não conseguem sobreviver de coach. E aqui tem vários motivos que nós vamos conversar ao longo dessa nossa conversa aqui. Mas vamos lá. Respondendo esta pergunta, é possível monetizar o seu propósito? É, desde que você consiga transformar o seu propósito em serviços vendáveis e desejados pelo mercado. E aqui vem a segunda grande questão, né? Eu disse que hoje nós vamos estar conversando sobre como é que você estrutura a sua carreira, né, para realmente poder monetizar o seu propósito, viver de coach. Quando nós estamos falando sobre isso, eu digo para vocês que sim, é possível monetizar o seu propósito, e monetizar o seu propósito é conseguir viver de coach. Quando eu estou dizendo isso para vocês, tem 3 coisas que você precisa levar em conta quando você pensa e deseja viver de coach. Primeiro, você precisa definir quem é o seu público-alvo. Quem é que você quer atender? Quem é que você deseja ajudar? Talvez você já tenha escutado isso muito. E se você escutou isso muito, né, tenha certeza que isto é fundamental. Então, a primeira questão é: você precisa definir com quem você quer conversar, quem você quer ajudar. E sabe por que isso é tão importante? Porque se você não define com quem você quer ajudar, você não consegue fazer o restante dos passos, os próximos passos, que vai levar você a monetizar o seu propósito, a realmente poder viver de coaching. Porque quando você não define quem você quer atender, quem é o seu público-alvo, o que é que acontece? Você não consegue ter um posicionamento adequado. Você não consegue ter uma comunicação assertiva. Você não consegue se conectar com seus clientes. E você não consegue, consequentemente, vender. Então, como é que você estrutura a sua carreira para realmente poder alavancar o seu negócio, realmente poder monetizar o seu propósito e viver de coach? Primeiro, você precisa definir com quem você quer falar. E quando você está definindo quem você quer atender, você precisa levar em conta alguns aspectos. Um deles é quem que deseja e necessita e está disposto a pagar pelo seu serviço. Porque eu tenho certeza que aqui você também talvez já tenha se deparado, porque essa é a realidade de muitos coaches, né? Com clientes, potenciais clientes que você leva para uma primeira sessão, eles adoram o seu serviço, né? Eles acham que é fantástico, mas na hora de fechar eles dizem para você que neste momento ele não pode, que ele não tem condições financeiras. Então, escolher o público que também seja pagante, ele é fundamental. A não ser que você queira trabalhar, você não queira viver de coaching, você queira apenas fazer coaching pro bono. Aí, ok, aí você pode trabalhar com qualquer nicho.
sem se preocupar se este é um nicho pagante ou não. Então, primeiro ponto, você precisa sim definir quem é que você quer ajudar. E nesta definição, você precisa levar em conta se este realmente é um público pagante. Porque você sabe qual é o conceito de cliente ideal? Cliente ideal é aquele cliente que tem um problema, sabe que tem esse problema, reconhece as consequências, já tem consequências deste problema. Terceiro, está disposto a pagar. E quarto, quer dizer, está disposto a pagar. E quinto, consegue se conectar com você. Percebe? Se você escolhe um público que precisa, porque eu não tenho dúvida que todo mundo precisa de coaching. Todo mundo se beneficiaria com coaching. Só que são alguns nichos que estão dispostos a pagar por isso. E nós não precisamos ir longe para você entender isso. Quantas pessoas você conhece é que não vale outros coaches, certo? Ou profissionais de desenvolvimento. Por quê? Os profissionais de desenvolvimento, os coaches, isso faz parte já da nossa vida. Investir no nosso autodesenvolvimento. Nós entendemos a importância disso, nós investimos, né? Estamos sempre buscando. Esta não é a realidade da grande maioria da população. Vamos fazer um exercício simples aqui? Para e pensa, quantas pessoas da sua família, não precisamos nem ir longe, da sua família, tem reserva financeira para investir no seu autodesenvolvimento? A grande maioria da população. Primeiro, não tem reserva para isso, não faz parte do seu planejamento ter um valor para investir no seu autodesenvolvimento. Segundo, para a grande maioria da população, isso não está nas suas prioridades. E é por isso que você escuta tanto as pessoas te dizerem: nossa, que legal, mas agora eu não tenho condições de pagar. Agora eu não consigo fazer. Dá para você fazer pro bono? Dá para me dar um desconto? Percebem a importância de você, quando você estiver definindo quem é o público com quem você quer trabalhar? Se você de verdade quer ter um negócio lucrativo e sustentado, você precisa levar em conta isso. O seu público tem que ser pagante, certo? Senão você nunca vai sair do pro bono. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você estruturar a sua carreira e conseguir faturar aí de 2 a 5 vezes mais do que a média de mercado sem ter que lotar a sua agenda. O segundo ponto é, definido o seu público e tendo clareza que este é um público pagante, certo? Que está disposto a pagar por este serviço. Você precisa agora entender quais são as dores deste cliente, quais são os desejos, quais são os medos. O que este cliente realmente, neste momento, qual é a dor deste cliente? Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos? E por que você precisa entender isso? Porque se você não entende isto, primeiro, você não consegue ter serviços que atendam à necessidade do seu cliente. Segundo, você não consegue falar a linguagem do seu cliente. Porque se você não entende o que o seu cliente necessita, se você não entende o que ele necessita, e o que ele necessita está em cima, ou da dor ou do desejo dele, sempre. Mesmo o desejo, por trás do desejo tem uma dor. Por exemplo, eu quero me tornar um diretor, uma diretora da empresa. Este é um desejo, é algo positivo. Mas por trás tem uma dor. Qual é a dor? Ela ainda não se sente preparada para isso. Ou
ela ainda não tem as competências para isso, ou ela não sabe como ela faz esta caminhada para chegar lá. Percebem? Então, primeiro ponto é, defina quem é o seu cliente, com quem você quer trabalhar. Segundo, este cliente é um cliente pagante? Definido isto, agora sim. Agora você vai olhar para esse seu cliente e você precisa entender quais são as dores e quais são os desejos dele. O que hoje ele precisa melhorar, ele quer melhorar e quais são os sonhos e os desejos que ele tem. E isso é fundamental, por quê? Porque quando você entende as dores, você entende os desejos, você consegue se conectar e se comunicar com este seu cliente. E consegue ter serviços que atendam esta dor do seu cliente. E aí, talvez agora você me diga assim, como assim, Liana, serviços? Eu faço coaching. Ok. Você pode fazer apenas coaching. Aqui é outro aspecto importante quando você está definindo seu nicho. O seu nicho, ele permite que você venda apenas um serviço? Se o seu nicho permite que você venda apenas um serviço, você vai ter muito mais dificuldade de alavancar sua carreira e seu faturamento. Então, outro ponto importante quando você está definindo o seu nicho é pensar, primeiro, é um público pagante? É um público que paga? É um público que está disposto a pagar? Segundo, este público que eu estou escolhendo, ele me permite ter vários serviços? Ou ele me permite apenas ter coaching? Ter processos de coaching? Porque se ele te permite apenas ter processos de coaching, o que vai acontecer? Você vai ter que estar constantemente vendendo e buscando novos clientes e tendo que ter uma agenda cheia para poder ter um alto faturamento, para poder realmente viver de coaching. Fechado? Outra, por que é tão importante entender as dores, né, e os desejos do seu cliente? Né? Porque quando você entende isso, você se comunica com ele da forma certa. E a forma certa é aquela que fala com a dor e o desejo do seu cliente. Não é aquela que fala do seu produto, do seu serviço. Isso é fundamental que a gente entenda, porque se a gente não entender isso, por mais que você estabeleça e tenha, que é o terceiro ponto agora, né, estratégias certas de atração e vendas, você não vai conseguir atrair. Porque se você não conecta com o seu cliente, você não atrai, você não vende. Se você não tem os serviços que realmente, né, atendam a dor do seu cliente, você não consegue conversar com ele, ele não se conecta com você. Eu sempre brinco e digo o seguinte, ninguém acorda de manhã pensando assim, eu hoje vou fechar um processo de coaching. Hoje eu vou começar um processo de coaching. Não é isso que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam é, eu tenho um problema X e hoje eu quero dar jeito de resolver. Buscar uma solução. Então, você tem que entender que você não vende serviços, você vende soluções. E soluções para os problemas e para os desejos do seu cliente. E aí, o terceiro ponto, claro, se você já tem claro com quem é seu público-alvo, né? E em cima disso, que seja um cliente pagante, você já conhece, domina as dores dele, os desejos deles. Tem serviços que atendam essas dores. Tem serviços que solucionem estes problemas do seu cliente, agora sim. Você precisa ter estratégias de atração efetivas. E o que são estratégias de atração efetivas? Lembram que eu disse que o cliente ideal é aquele que tem um problema, reconhece que tem um problema, reconhece que necessita resolver este problema
Terceiro, reconhece já as consequências desse problema na vida dele. Quarto, está disposto a pagar por ele. Está disposto a pagar para resolver este problema dele. E quinto, consegue se conectar a você. E para ele se conectar a você, você precisa ter estratégias de atração. Você precisa ter estratégias que façam com que o teu cliente potencial te conheça e reconheça em você que você pode solucionar o problema dele. Ok? Então, estes são os 3 passos. Defina claramente quem é o seu público, quem é o seu cliente, quem é que você quer ajudar. Mas para definir isso, você precisa pensar, este é um público pagante? Ele paga? Ele está disposto a pagar? Ele reconhece que ele tem um problema? Este é um cliente que me permite ter mais de um serviço? Segundo, depois que eu definir, eu preciso conhecer esse cliente, entender as dores, os desejos, para aí sim poder ter estratégias de atração e de comunicação efetiva. É isto que faz você ter uma carreira sustentada e lucrativa de coaching. E talvez muitos de vocês digam assim, tá bom, Liane, né? E como é que eu faço tudo isso? O primeiro passo é defina com quem você quer trabalhar. Defina quem é o seu cliente ideal. E aqui você precisa entender que tem nichos que sim são mais lucrativos que outros. E um dos nichos que é mais lucrativo no mercado é o nicho de empresas. É o nicho de desenvolvimento humano e comportamental de empresas. Sabe por quê? No começo eu te perguntei, né? Eu disse, pensa aí na sua família. Tem pessoas, quantos dos seus familiares, né, tirando você, que é da área de desenvolvimento, e aí com certeza o desenvolvimento está presente na sua vida, mas as pessoas que você conhece, seus amigos que não são da área de desenvolvimento, quantos deles, pessoa física, tem reserva financeira, tem no seu planejamento uma reserva financeira para o seu autodesenvolvimento? Eu aposto que você conta nos dedos quantas pessoas você vai encontrar que têm esta consciência e estão de verdade dispostas a pagar. Muitos deles, com certeza, têm problema, sabe que tem um problema, sabe que precisa solucionar, mas não está disposto a pagar por isso, num processo de autodesenvolvimento. E por isso que as empresas são um dos nichos mais lucrativos e rentáveis. Sabe por quê? Porque elas sabem que, se elas não desenvolvem seus líderes e suas equipes, elas não vão ter resultado. Muitas delas não têm resultado e sabem que é devido a os seus líderes e as suas equipes. E por isso elas investem tanto. Outra, empresas têm sim já no seu planejamento uma reserva financeira destinada para o desenvolvimento dos seus líderes e das suas equipes. Exatamente pelo motivo que eu disse antes. Elas sabem que o seu resultado depende do resultado dos seus líderes e das suas equipes. Então, o nicho de empresas, ele se encaixa em todos esses pré-requisitos. Eles sabem que eles têm um problema, e geralmente o problema qual é? É o problema de faturamento. Eles sabem que eles precisam resolver este problema, porque senão eles continuam com problema de faturamento. Eles sabem que isso já tem consequências no seu faturamento e eles estão dispostos a pagar. Não porque eles são bonzinhos, certo? Assim, eu gosto de desenvolvimento, eu vou investir. Não. Eles investem porque eles sabem que, se eles não investirem, eles não terão resultados. Então, um dos nichos que se enquadra em todos os pilares, né? Vamos falar assim, de um cliente ideal é o nicho de empresas. E dentro do nicho de empresas,
a área de desenvolvimento humano e comportamental. Só que aqui muitos coaches têm alguns mitos, tipo, mas eu nunca trabalhei com empresa, eu nunca fui líder. Você não precisa ter trabalhado com empresa e você não precisa ter sido líder para trabalhar com empresas. Por quê? Porque quando nós decidimos trabalhar com empresas na área de desenvolvimento humano e comportamental, focado em líderes e equipes, o que você precisa entender é de desenvolvimento de líderes e equipes. Você precisa entender é de comportamento humano e como que as mudanças se dão. Diferente, claro, se você quiser trabalhar com business ou executivo, e aí você tem que entender de negócio. Mas a grande demanda das empresas, e isso conecta muito com o nosso propósito, né? Com a nossa missão, que é de ajudar, né? Você já imaginou o impacto que nós temos no mundo quando nós desenvolvemos uma empresa? Quando nós ajudamos uma empresa a ser um lugar melhor de se viver e conviver? E para trabalhar com líderes e equipes, você não precisa entender de negócio. Você precisa entender de comportamento humano, de desenvolvimento de líderes e equipes. Então, se você tem este preconceito, este mito de que, não, se eu nunca atuei com empresas, então eu não posso, é porque você não entende deste mercado. Por quê? Porque sim, você pode, e eu tenho certeza que você pode ajudar muitas empresas. Outra pergunta, né, que sempre me fazem é, ok, Liana, eu realmente reconheço que empresas, né, são na área de desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes, né, é um dos melhores nichos, é o nicho que mais investe, é o nicho que melhor remunera, né, é o nicho que já tem verba destinada para isso. Tá, mas e aí, como é que eu começo? E aqui tem uma orientação extremamente importante, tanto para você que está começando, quanto para você que não está começando, mas gostaria, né, de começar no nicho de empresas. O melhor caminho é começar pelas micro e pequenas empresas. Sabe por quê? Aqui tem alguns aspectos que nós precisamos considerar. Quando nós estamos falando de empresas, primeiro você precisa definir qual é como você quer ajudar. E a minha grande sugestão para você é que você foque no desenvolvimento de líderes e equipes. Este é o campo dentro das empresas que tem maior demanda e que mais conecta mesmo com a nossa missão, né? Geralmente, quem é da área de desenvolvimento, coaches, psicólogos, consultores, né? Nós temos como propósito ajudar as pessoas. Né? Ajudar as pessoas a viverem melhores, ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Então, a minha sugestão é, foque no desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes, e não no negócio. Porque para focar no negócio, aí sim, você tem que ter expertise. Ok? Eu trabalho há mais de 25 anos com empresas. Eu nunca entrei no negócio do meu cliente. E, na grande maioria dos meus clientes, eu não entendo nada do negócio dele. Eu não tenho que entender, quem tem que entender é ele. Eu tenho que entender de desenvolvimento de líderes e equipes, para que esta empresa atinja seus resultados através do desenvolvimento dos seus líderes e das suas equipes. É isso que eu faço. É nisso que eu ajudo as empresas. E por que eu digo que as micro e pequenas empresas é o melhor começo? Porque este é um porte de empresa? Porque outra coisa que você precisa definir primeiro ok, que empresas? Vou trabalhar com empresas. Vou trabalhar com o quê? Minha sugestão, foque no desenvolvimento de líderes e equipes. Agora vem uma segunda questão. No mercado, nós temos dois portes de empresas que a gente considera as micro e pequenas e as médias e grandes. E por que a gente faz essa divisão? Porque as micro e pequenas empresas e as médias e grandes,
elas têm dores diferentes, necessidades diferentes, estruturas diferentes. Consequentemente, elas exigem de nós ações, projetos, expertises diferentes. Então, quando me perguntam, ok, Eliana, e por onde eu começo? Eu sempre oriento. Se você realmente está começando, comece pelas micro e pequenas empresas. E eu vou te dar alguns motivos para você começar pelas micro e pequenas empresas. Primeiro, você sabia que nós temos 6 milhões de micro e pequenas empresas? Segundo, eu tenho certeza que você conhece várias micro e pequenas empresas. Basta você olhar aí no seu bairro, na sua cidade. Você vai encontrar muitas micro e pequenas empresas. Terceiro, pouquíssimos profissionais sabem trabalhar com micro e pequenas empresas. Quarto, as micro e pequenas empresas são extremamente carentes e uma das que mais necessitam do nosso trabalho. Quinto, elas não têm nada. E isso, para quem está começando, é excelente. Porque quando você foca numa média e numa grande empresa, as médias e grandes empresas, geralmente já têm um processo de desenvolvimento, já fizeram muitas coisas, então elas exigem de você uma expertise maior. Micro e pequenas empresas não. É muito fácil a gente dar resultados para micro e pequenas empresas. Por quê? Porque geralmente elas não têm nada, elas não têm um RH, elas não têm uma estrutura de desenvolvimento, elas não têm ninguém dentro da empresa que pense no desenvolvimento. Então, por menor ação que você faça, você já tem um grande impacto. Você gera muito resultado. E isso é bom tanto para você quanto para a empresa. Para você, porque te dá segurança. Para a empresa, porque ela vê resultado, ela vai querer continuar trabalhando com você. Quando nós trabalhamos com micro e pequenas empresas, nós geralmente trabalhamos com a empresa toda ao mesmo tempo. Então, não tem como não gerar resultados. Claro, aqui você precisa entender que com a metodologia adequada, certo? Porque se você entrar numa micro e pequena empresa com a metodologia que não é adequada para este porte de empresa, você não vai gerar resultados, ok? Outra questão extremamente importante, né? As micro e pequenas empresas, muitos coaches pensam assim, mas micro e pequenas empresas não pagam. Isto não é verdade, certo? Isto não é verdade. As micro e pequenas, tem muitas micro e pequenas empresas que pagam sim, desde que você entregue resultados. E elas são extremamente carentes. E são extremamente carentes por quê? Porque pouquíssimos profissionais se propõem a trabalhar com elas e pouquíssimos profissionais sabem trabalhar com elas. Querem ver uma outra grande vantagem de começar pelas micro e pequenas empresas? As micro e pequenas empresas, como elas também não têm, né? Como elas não têm uma caminhada na área de desenvolvimento, elas não exigem de você uma grande expertise, diferente das médias e grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? Médias e grandes empresas geralmente vão te perguntar quem é que você já atendeu. Elas vão discutir metodologicamente com você. Por quê? Porque elas já têm uma vivência. Micro e pequenas empresas não. Como elas não têm uma vivência, base de comparação, né, elas dificilmente vão discutir os projetos com você. Se você acertar na dor dela, conseguir entender realmente a dor das micro e pequenas empresas, ter na sua esteira de serviços, serviços que realmente atendam as dores deste porte de empresa, este é um gigantesco nicho para você atuar. E por que eu digo isso? Porque eu comecei por micro e pequenas empresas, tenho muitos alunos que estão atendendo micro e pequenas empresas. E aqui tem uma outra grande vantagem. Quando você começa por micro, é muito mais fácil, então, você começar com as micro e pequenas empresas. Muito mais fácil. É mais fácil você entrar,
é mais fácil você entregar resultados, é mais fácil de você vender, principalmente neste momento. Neste momento, micro e pequenos empresários, né, estão, sempre que a gente tem um momento, né, de crise, um momento desafiador, essas empresas estão extremamente carentes. Sabe por quê? Tem uma pesquisa do Sebrae, né, que mostra que a grande maioria das empresas quebram, das micro e pequenas empresas quebram antes do 5º ano. E eles apontam três fatores que fazem com que a grande maioria das empresas, das micro e pequenas empresas, não sobrevivam, não consigam sobreviver no mercado. O primeiro deles é a falta de planejamento prévio. Aí, ok, nós não conseguimos entrar nisso, né? Que é antes do empresário montar o seu negócio. Segundo, falta de conhecimento de gestão. E terceiro, postura do empresário. No segundo e no terceiro, nós entramos fortemente, podendo ajudar muito estas empresas, estes empresários. Então, se você realmente deseja, né, faturar, você deseja estruturar sua carreira, faturar de 2 a 5 vezes mais, mesmo que você não tenha experiência, eu realmente sugiro que você comece a olhar para este nicho das micro e pequenas empresas e todas as possibilidades que este nicho tem. Este é um nicho, como eu disse para vocês, né, com pouquíssimos profissionais competentes, né, e dispostos a trabalhar com essas empresas porque tem preconceitos, achando que essas empresas não pagam. Essas empresas pagam sim, desde que você saiba trabalhar com elas, desde que você entenda a dor do empresário, desde que você consiga falar a linguagem deste empresário, que é diferente do empresário da média e grande empresa. As dores são diferentes, as necessidades são diferentes. O empresário é diferente. E, como eu disse para vocês, né, este é um nicho que nós temos em nenhuma formação, né, é falado, é ensinado a se trabalhar com este nicho. E é por isso também que tão poucos coaches param para olhar para este gigantesco mercado. Então, aqui eu te faço um convite, né? Olhe para este mercado. Olhe aí na sua cidade. Olhe na sua lista de relacionamento, nos seus contatos. Quantos empresários, micro e pequenos empresários você conhece? Quantas micro e pequenas empresas você conhece e que você poderia estar ajudando neste momento? E foi exatamente pensando nisso que este é um nicho que pouquíssimos coaches conhecem. Pouquíssimos coaches entendem realmente quais são as dores desses empresários, quais são os tipos de serviços que a gente vende, quais são os tipos de projetos que são demandados. Que eu escrevi um livro especialmente sobre micro e pequenas empresas, né? Então eu te convido, se este é um nicho que te interessa, se esta é uma área que te despertou interesse, eu te convido, né, a ler este livro que eu escrevi específico sobre micro e pequenas empresas. Neste livro, eu detalho este gigantesco mercado. Eu apresento para vocês quem são, porque isso é outro ponto importante, você precisa entender, né? Quem são as micro e pequenas empresas, quais são as dores das micro e pequenas empresas, quais são as dores deste empresário. Quais são os tipos de serviço que você vende para essas empresas? Quais são os tipos de projetos que são muito demandados? E como que você atrai e vende para essas empresas? Então, fica aqui o meu convite para que você acesse aqui embaixo, né? Aqui embaixo do vídeo vai estar o link. Você acesse e leia este livro. Este livro não é um livro teórico, ele é um guia prático, aonde eu aprofundo em todo este conhecimento das micro e pequenas empresas, né? Aonde eu te mostro todas as possibilidades, aonde eu compartilho com você
quais são as dores desses empresários, eu compartilho com você quais são os serviços que são demandados, quais são os tipos de projetos que você vende para essas empresas, como é que você atrai, como é que você aborda, porque aqui tem muitos erros, né? Muitos coaches abordam essas empresas de uma forma inadequada e por isso não vendem. Muitas vezes oferecem serviços, projetos que não é a dor deste empresário, ou que pelo menos não é a dor neste momento deste empresário. E por isso não vendem. Talvez alguns de vocês que estejam aqui digam assim, Eliana, eu já tentei, mas não consegui, né, vender para micro e pequenas empresas. E aí eu aposto com você que, se você não conseguiu vender, ou você abordou uma empresa que não está no momento de compra, né? E eu falo sobre isso no livro também, né? Sobre como é que você identifica o momento de compra. Ou você não soube fazer a abordagem certa. Não soube realmente entender as dores deste empresário. E, consequentemente, não soube elaborar uma proposta realmente irresistível. Não soube as estratégias, na verdade, as estratégias que nós usamos para fechamento de projetos em micro e pequenas empresas é diferente das estratégias que a gente usa para médias e grandes empresas. Mas, claro, né, esse é assunto de um livro, né, eu não consigo aprofundar aqui com você, mas eu realmente te convido. Se você quer entender deste mercado, aqui embaixo vai estar o link. Leia este livro, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a entender e até poder definir se este é o mercado que você realmente quer, deseja atuar e como é que você atua neste mercado. O que você vende? Quais são os projetos que você oferece? O que você tem que ter na sua esteira de serviços? Ok? Então, se você quer aprofundar, outra coisa importante, né? Muitos coaches me perguntam assim, Eliane, este foi um dos motivos que me fez escrever este livro digital, né? Hoje ele ainda está apenas no formato digital. Daqui um pouco ele deve ir para o físico também, né? Muitos coaches me pediam, Liana, onde que eu encontro, né, material sobre micro e pequenas empresas, né? E não existe no mercado, além deste nosso livro, né? Deste meu livro. Então, realmente, se você deseja aprofundar, clica no link aqui embaixo, né? E aprofunda neste tema, conhece este mercado. E eu tenho certeza que você vai se encantar, você vai ver que é uma bela forma de você começar e começar faturando muito bem. E o que tem de acontecer? Muitos coaches começam com micro e pequenas empresas e logo alavancam para médias e grandes. Outros não. Outros se apaixonam tanto pelas micro e pequenas empresas que decidem atuar com micro e pequenas empresas, focar apenas em micro e pequenas empresas. Outra questão interessante. Se você tem alguma experiência, alguma expertise, se você veio da área da beleza, se você veio da área da saúde, com micro e pequenas empresas, você pode utilizar e focar neste nicho, se for um desejo seu, né? Mas você também pode, como eu fiz, né? Eu atuo com qualquer tipo de empresa, porque eu atuo desenvolvendo líderes e equipes. E aí, independente, isso independe de qual é o tipo de empresa, porque as dores são muito semelhantes. E a solução também. Ok? Então fica meu convite aqui. Aqui embaixo está o link. Clica, leia este livro e eu tenho certeza que talvez esse seja o seu primeiro passo para você realmente estruturar a sua carreira e alavancar o seu negócio, podendo faturar de 2 a 5 vezes mais que a média do mercado. Ok? Agora eu vou olhar aqui, deixa eu ver. Se vocês têm aqui alguma pergunta, alguma colocação que vocês fizeram aqui para eu responder.
Deixa eu ver. A Lúcia, o que fazer se o líder da empresa despreza cuidar desse fator humano? Muito bom, Lúcia, muito bom. Lembram que eu disse para vocês quem é o cliente ideal? E agora, falando especificamente de empresas, o cliente ideal é aquele que reconhece que tem um problema, vê as consequências deste problema, quer resolver este problema e está disposto a pagar. Lúcia, o que muitas vezes acontece? Essa pergunta que você me faz é muito comum, os coaches me perguntarem, Eliana, mas tem empresários que ele não quer pagar, ele não reconhece essa necessidade, então este não é o seu cliente ideal. Tem um monte de empresa aí e um monte de empresário que reconhece, sabe que tem um problema e sabe que precisa solucionar. Não perca seu tempo com empresas que estão na incompetência inconsciente. Isso eu explico lá no livro também, né? Tem empresas e empresários, e aí não só de micro e pequenas, como médias e grandes, que ainda estão na incompetência inconsciente. Eles ainda acham que não tem problema. E eu sempre digo, nós não temos que convencer ele que ele tem um problema. Ele precisa reconhecer que tem um problema. Né? Muitos coaches dizem assim, como é que eu convenço? Não, você não tem que convencer. Você pergunte apenas para ele como é que estão os resultados dele. E se os resultados dele não estiver bem, é por aí que você entra. Ou, se ele almeja um crescimento e não está conseguindo, é por aí que você entra. Mas, de verdade, tem empresários e tem empresas que ainda estão, vocês sabem, né, dos 4 níveis da mudança. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente. Nós não vendemos no curto prazo para quem está no nível de incompetência inconsciente. Esse empresário que acha que ele não tem problema, que acha que ele não tem que cuidar do fator humano, sabe quando que ele vai decidir fazer isso? Quando mexer no bolso dele. Quando ele se der conta que ele pode fazer o que ele quiser, sem investir nas pessoas, não vai acontecer. Ele vai se dar conta quando ele for para um workshop e sentar do lado de um outro empresário que tem grandes resultados e que ele perguntar por quê e o empresário falar de tudo que ele faz dentro, né, da sua empresa em relação ao fator humano. Ele vai se dar conta quando ele começar a perder muitos profissionais, porque empresa que não investe nos seus profissionais perde os bons profissionais, quando ele ficar só com os maus profissionais e que o resultado dele cada vez piorar mais. Então, minha sugestão, tem um monte de empresário e de empresa que já é consciente que ele tem um problema, às vezes ele não é consciente que ele precisa investir nas pessoas, no desenvolvimento, mas ele já se deu conta que ele tem um problema e ele precisa solucionar. E aí, nós, na nossa reunião com ele, na nossa reunião de briefing, na nossa primeira reunião, né, nós vamos investigar tudo que ele já fez e geralmente ele vai te falar que ele já fez 1000 coisas e não deu resultado. E essa é a hora que a gente espelha. Sabe por quê? Porque agora você já está no estágio que você precisa investir nas pessoas. Ok? Mas eu realmente sugiro, tem clientes que, sempre que a gente pensa em venda, você tem que ter 3 aspectos muito presentes para você. Primeiro, você precisa levar o seu cliente a comprar de você e comprar agora. Tem clientes, potenciais clientes, que vão comprar só no médio e longo prazo. Este é um deles. Então, você precisa sim ter estratégias de conscientização, né? Mas se o seu faturamento só vai acontecer nos clientes que já estão no nível da incompetência consciente, ok? Ó, o Benedito,
É um livro bastante relevante. Quem é coach precisa ler esse livro. Obrigada, Benedito. Ele é um guia, né? Ele é extremamente prático, ele é baseado nesses meus 25 anos de experiência, né? Ele não é um livro teórico. Eu dou, claro, para vocês todo o embasamento, mas ele é um livro prático. Então, eu também sugiro, né, Benedito, que quem é coach e quer entender deste mercado, que realmente leia, né? Obrigada, Eliane. Ok, meus queridos, acho que é isso por hoje, né? Eu nem sei o nosso tempo, acho que deve estar quase terminando, né? E aí nós perdemos a nossa live. Então, fica aqui meu convite. Lúcia, você pode ir na bio, certo? Lá está o link do livro, né? Lá você acessa todas as informações do livro, ok? E aqui no Face, vai estar logo aqui embaixo do vídeo. Se não estiver, vem aqui no Insta ou me chama inbox, que eu passo o link do livro para vocês conhecerem, ok? Um grande abraço. Um ótimo final de semana, a gente se perde, né? Aí nos dias, hoje é sexta, vem aí um final de semana. Um feliz Dia das Mães, né? Para as mamães aí presentes, que neste domingo é o nosso dia. Que a gente possa ficar com Deus, que a gente possa ficar com os nossos, né? E que a gente realmente possa curtir, né? Tudo que nós temos de bom neste momento. E que nós possamos nos preparar para realmente poder ajudar todas essas empresas que aí precisam tanto da nossa ajuda. Ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana, né? E nos encontramos em breve. Tchau!